Olá pessoal, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu falo sobre a previsão do período de 21 a 27 de abril. Essa é uma das semanas mais especiais, marcantes, mas também violentas do ano de 2025. E eu digo isso porque a gente tem uma grande oposição entre Marte e Plutão, que é um movimento muito tenso e que marca grandes transformações. No final dessa semana a gente ainda tem uma lua nova no signo de Touro, formando uma quadratura em T, que é um dos aspectos mais nervosos para a astrologia. Tudo isso sinaliza uma semana de grandes mudanças e histórica. Além disso, ou melhor, e justamente por causa disso e outros aspectos, ela já começa histórica, com a despedida de Papa Francisco. No vídeo de hoje eu falo sobre os aspectos mais importantes da semana e também sobre ele. Vamos começar? Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Deixa sua curtida aqui no canal e clique no sininho para você receber as notificações, se tornar um inscrito do canal e ficar por dentro de tudo. Além disso, também acompanhe a astróloga nas redes sociais. A gente se vê nas mais variadas redes, no TikTok e também no Instagram, por ali, @aastróloga. E se você quiser entrar em contato comigo para a gente marcar uma consulta virtual, fale comigo por e-mail e a gente marca e vê alguns dos seus trânsitos astrológicos mais importantes para o período. Bom, pessoal, vamos começar? A gente está aí, primeiro eu traço os posicionamentos astrológicos da semana e no final do vídeo a gente fala sobre o querido Papa Francisco. Bom, isso tudo acontece, inclusive a despedida do Papa, numa lua minguante. A lua começou no dia 20, vai até o dia 26 de abril. E a gente teve a Páscoa nesse final de semana, justamente no encerramento de um eclipse que aconteceu no dia 29 de março. Então deixo o vídeo para vocês, imaginando que essa lua minguante é o encerramento, é o fechamento do ciclo lunar de um eclipse em Áries. Então é um fechamento muito importante. Os assuntos ao redor dos eclipses também são muito importantes para pontuar o momento que a gente está vivendo e a despedida do Papa. Durante esse período, justamente ao redor do eclipse, a gente teve nada menos que o Dia da Libertação, que foi o início do tarifaço de Donald Trump, e a gente já está há semanas acompanhando todas as pressões nos mercados financeiros e toda a batalha que se sucedeu entre os Estados Unidos e vários países, mas principalmente em se tratando da China. O que a gente vai ver nessa semana, e principalmente nessa tensão entre Marte e Plutão, é o acirramento desse conflito, que vai ficando cada vez mais intenso no decorrer dos dias. Bom, nesse final de semana, no sábado, a gente teve o início da temporada taurina, portanto, feliz aniversário aos nativos do signo de Touro. De 19 a 20 de maio, a gente tem o Sol transitando por esse signo, que daqui até os próximos 20 anos a gente tem uma tensão do signo de Touro com Plutão no signo de Aquário, porque formam uma quadratura. E isso, obviamente, pontua muitas mudanças na vida dos taurinos e também dos aquarianos. Bom, para essa semana, de 19 a 22, a gente tem o Sol formando uma quadratura com Marte, e de 22 a 24, o Sol formando uma quadratura com Plutão. Então vocês vejam que durante a semana, aliás, de 15 a 30 de abril, a gente na segunda quinzena de abril, já tem toda uma tensão que se fortalece nesta semana e vai até o final de semana, ou melhor, o seu apogeu no final de semana. E a gente tem o Sol se aproximando dessa tensão e formando, junto com esse cabo de guerra, uma quadratura em T. Então a tensão só aumenta com o passar dos dias. Falei sobre essa grave tensão que pontua o começo de uma nova ordem mundial, é disso que a gente está falando. Deixo o vídeo para vocês assistirem e entenderem em que momento nós estamos do mundo, da vida, da história e das nossas vidas pessoais. Assistam, todo aquele conteúdo é ponto de partida para a gente entender o momento e principalmente esta semana tão decisiva. Para além desses movimentos que são muito tensos, a gente tem aspectos que são favoráveis sim, e é importante a gente falar deles. Entre eles, a Vênus, que está juntamente com Saturno e o Nó do Norte no signo de Peixes. Esses três caras ficam unidos de mãos dadas no céu de 8 a 29 de abril. É uma longa temporada, é um longo período, né? Relativamente 20 dias para a gente afinar os nossos ponteiros em se tratando do amor. De um amor profundo. A Vênus, no signo de Peixes, ela está exaltada, então fala de um amor
muito profundo, muito verdadeiro, um amor de alma, coisas importantes em se tratando de destino e de milagre podem acontecer a partir dessa semana e de fortalecimento e estruturação dos laços afetivos. Então, se porventura a gente estava com o relacionamento fora dos trilhos, eu acho que a partir dessa semana, né, e juntamente com o Nó do Norte, que sinaliza um caminho importante de destino para a gente, é para lá que as coisas vão. Se a gente aproveitar essa semana para, de forma amorosa, a gente ter conversas e diálogos que solidifiquem, que tragam maturidade para os relacionamentos, isso pode ser muito importante nos nossos relacionamentos de parceria e também nos nossos casamentos, nos namoros. Enfim, eu acho que pode ser muito importante para a gente se alinhar bem com o outro e, se caso a gente estiver sozinho, para a gente se alinhar bem com a gente, com os nossos desejos mais profundos da alma, que é para a gente ir em direção deles com essa configuração. Outro aspecto importante que marca a semana, como eu já disse no vídeo Nova Ordem Mundial, é a grande tensão entre Marte e Plutão que acontece entre os dias 15 e 30 de abril. A questão é que tudo isso vai se acentuando e ficando cada vez mais grave nessa semana e eclode, tem o seu momento máximo durante o final de semana. Se no final de semana nada acontecer e tivermos apenas, o que não é pouco, o funeral do Papa Francisco, vai ser uma surpresa para mim, porque há outras configurações que falam de Papa Francisco. No fundo, essa tensão entre Marte e Plutão, que é o deus da guerra, com Deus de morte, fala pra gente sobre conflitos mundiais, na verdade, que ultrapassam todas as escalas de macrocosmo a microcosmo, falando pra gente de conflitos que são entre as nações, entre os países, mas também entre as cidades, numa vila, numa favela, num bairro, e da gente com a gente no trabalho dentro de casa, afetando principalmente pessoas que têm aspectos importantes nos signos fixos, que são Touro, Escorpião, Aquário e Leão. A questão é a seguinte, que toda essa questão do tarifaço e das mudanças implementadas por Trump nos Estados Unidos tem sido, sim, um marco de virada sem precedentes. É um novo paradigma político, econômico, diplomático, relacional, comercial que se estabelece a partir de agora. As coisas estão mudando muito e parecem que são decisões definitivas. Inclusive, eu falei sobre tudo isso no vídeo sobre Nova Ordem Mundial. A questão é a seguinte, que dentro desta configuração, por conta da participação destes dois arquétipos, um conflito econômico pode escalar para um conflito muito maior. Portanto, as tensões que existem hoje no mundo podem se agravar e muito. E aí a gente pode estar falando de tensões entre Coreias, entre Israel e Gaza, ainda pior, entre Ucrânia e Rússia, ainda pior, Estados Unidos e China, também muito pior. Aqui a gente está falando também de Taiwan, também de Groenlândia, falei muito sobre isso no vídeo Netuno em Áries, Guerra no Mar, deixo o vídeo para vocês. E para mim esse é o X da questão. Se eu puder traduzir em pouquíssimas palavras o que esperar desse Marte com Plutão, para mim pode ser a escalada de conflitos militares, não apenas conflitos econômicos. Às vezes a gente pode não estar esperando por isso, mas é muito e muitíssimo, e olhando para a história e para outros ciclos astrológicos que a gente viveu, que a partir desses momentos de gatilhos econômicos que a gente tem um início de graves conflitos envolvendo forças armadas no mundo. Então eu prestaria muita atenção e iria com muita calma, porque se a gente no nosso íntimo e que acompanha o céu já sabe que a gente está passando por um céu muito tenso, o importante é a gente aprender a desescalar. Se você está entrando num conflito, seja de pequenas proporções ou de grandes proporções, se isso afeta a sua casa, seu relacionamento, sua vida com seus pais ou com seus filhos, ou se isso está no trabalho ou dentro de uma perspectiva de gestão de trabalho ou de gestão diplomática ou mesmo nacional, aprenda a desescalar. É nessas horas que a gente conta até 10, respira fundo e pensa e reflete com muita clareza que em momentos como esse, em que todos estão à flor da pele, que a gente pode entrar em conflitos sem volta. Então, se tem uma coisa que a gente pode fazer diante de momentos muito tensos como esse, o que a gente faz diante de uma força tão grande? Pelo menos tomar consciência dessa potência e tentar desescalar os conflitos. Fez sentido para vocês? Eu realmente espero que sim.
que sim, deixem cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, que vai ser muito interessante a gente conversar sobre isso. Tudo isso se soma a uma lua nova, que ela acontece agora, no domingo, no dia 27, só que a gente tem a lua nova na semana inteira que vem, que vai de 27 de abril a 3 de maio. Aqui a gente está falando da tensão de Marte com Plutão, que ganha a atenção da Lua, portanto forma uma grande quadratura em T, o aspecto mais tenso da astrologia, ok? Então é muito importante a gente prestar atenção nessas datas ao redor da lua nova. Digamos 2 dias para cá, 2 dias para lá. Esse é um assunto monumental. Na quinta-feira eu vou fazer um vídeo especial falando sobre quais são os graus, quais os signos afetados, o que mais a gente pode ver no mundo acontecendo ao redor dessa lua nova, que inclusive marca justamente a despedida do Papa Francisco no sentido do, enfim, será o seu funeral. Não sei se foi marcado ainda para sábado ou para domingo, acho que está marcado para o sábado e vai ser justamente no dia da lua nova. A ver e a acompanhar. Falando justamente sobre Papa Francisco, Papa foi um dos maiores líderes religiosos do planeta e esse foi um momento muito especial. Queria traçar alguns comentários importantes sobre Papa Francisco. As pessoas sentiram falta de que eu falasse sobre isso ontem, mas ontem era feriado e eu quis estudar um pouco mais sobre o Papa para falar sobre esse assunto com mais propriedade, com mais firmeza e com mais conhecimento de causa. E aí eu gostaria de falar algumas coisas importantes hoje. Bom, Francisco foi uma figura monumental, né? Ele assumiu a Igreja Católica no dia 13 de março de 2013, foi justamente quando a gente teve Júpiter em Gêmeos. A gente tem nesse ano também Júpiter em Gêmeos, deixo a marca para vocês. Júpiter amplia e maximiza Gêmeos, que é um signo de comunicação. Ele foi um grande comunicador também, mas um comunicador muito menos da palavra, da falação, eu diria, porque tem gente que é muito verbal, e muito mais do coração, ensinando por atos, por exemplos que ele dava, né? E falando, obviamente, além de também ter algumas dessas características geminianas, de bom humor, de graça, né? De ser uma figura muito divertida e de ter trânsito em várias culturas, em vários lugares, com várias pessoas, né? E foi um grande líder, não apenas uma das 3 maiores religiões do mundo, mas também foi uma figura que foi um líder para várias outras pessoas que têm outras fés, que acreditam em outras forças espirituais, inclusive ateus. É muito interessante que agora, na despedida de Júpiter em Gêmeos, que forma um ciclo perfeito de 12 anos, que o Papa também se despede de nós. É interessante também perceber quando que essa liderança toma posse. Foi justamente no período da Primavera Árabe, no início da grande polarização do mundo. Então Francisco entra, ele toma posse desse papel tão importante de liderança religiosa, espiritual e política, no momento que começa o acirramento político no mundo, por conta daquele grande racha que foi a Primavera Árabe, que desestabilizou, começou na África, na parte do Oriente Médio e teve grandes repercussões em todo o mundo. Papa Francisco foi uma liderança de paz, uma figura profundamente carismática, profundamente humana e que conseguiu tirar a igreja e a imagem de um papa de um pedestal, e isso era muito importante. Plutão estava em Capricórnio naquela época, estávamos no auge de um capitalismo, de uma preocupação, de grandes preocupações financeiras, da retomada do equilíbrio econômico no mundo depois da quebradeira de 2008 e no auge de um período de materialismo muito grande. E ele vem para desescalar isso tudo, para nos tocar o coração profundamente com a essência verdadeira do cristianismo, com Cristo no coração e com toda a sua simplicidade. Uma das grandes marcas de Francisco, inclusive pelo nome que ele escolheu usar, falam para a gente sobre a retomada da essência cristã, do seu coração puro, de benevolência, de bondade, de caridade, de solidariedade e de compaixão, principalmente pelos mais necessitados, todos eles em se tratando de todas as minorias do mundo, inclusive toda a comunidade LGBTQIA+, refugiados pelo mundo, migrantes e refugiados, a questão das mulheres, tantas questões que foram tão delicadas e tão espinhosas, que ele, ao mesmo tempo, foi muito bem-humorado, sagitariano, otimista. Aliás, Sagitário é um signo que tem muita conexão com a espiritualidade, é um signo de forte espiritualização, né? de contato profundo com o religioso, com o entusiasmo, com o em Deus, como em Deus. Né? E em muitos momentos, ele também foi uma pessoa extremamente ousada e corajosa, tocando em assuntos que faziam a igreja perder
muitos seguidores há muitos anos, porque a igreja não se atualizava e ficava com dogmas, nutria, alimentava, tinha dogmas muito rígidos há muitos anos, séculos, e coisas importantes tinham que ser revistas. E ele foi ousado nesse sentido, uma figura extremamente progressista, que tentou atualizar o máximo possível, o máximo que foi possível. Ele também era representante de uma grande ordem mundial, não se faz tudo sozinho. Ele enfrentou muitas forças dentro da igreja, grandes forças políticas, e emplacou grandes mudanças na igreja. Vamos ver como é que as coisas ficam a partir de agora. Quem pode tomar a posse, quem pode assumir o próximo papado. A gente pode inclusive fazer um vídeo especial sobre isso. Mas tem alguns assuntos que são muito importantes e interessantes no mapa de Francisco. Francisco tinha Sol em Sagitário conjunto ao nó do Norte em Sagitário. É como se fosse uma marca de destino definitivamente. Nasceu pouquíssimos dias, 3, 4 dias depois de um eclipse muito especial no signo de Sagitário, e assume essa potência do fogo, do último signo de fogo, que se encontra com o fogo da espiritualidade. Ele tinha o ascendente em Câncer, o que torna Francisco uma grande mãe, um grande pai, uma figura maternal, nutridora, doce, gentil, carinhosa, aberta, e protetora. E isso foi tão importante. Além disso, Lua e Vênus em Aquário. Um homem sem preconceitos e olhando para todos dentro da sua diversidade. Um dos assuntos importantes sobre Papa Francisco, eu já venho falando sobre esse tema há muitos anos. No vídeo Saturno em Peixes, que eu gravei no final de 2022, eu falei que tanto Papa Francisco quanto Dalai Lama estariam vivendo agora o seu último retorno de Saturno, o terceiro e último retorno de Saturno, que é o terceiro. A gente vive aos 30, aos 60 e aos 90. Também deixo para vocês o vídeo de Saturno em Peixes, que está na sua reta final, e também deixo o vídeo para vocês sobre o retorno de Saturno, para a gente entender esses pontos de virada da maturidade e que marcam, próximo dos 90 anos, um momento muito difícil, que é o momento do adeus, é o momento da despedida. Então já esperávamos por isso. Inclusive esse é um ano muito especial por vários motivos. Porque a gente está com Saturno se despedindo de Peixes, Netuno viveu os últimos momentos de Peixes, já entrou no signo de Áries. A gente tinha aí Mercúrio, Vênus, nó do Norte no signo de Peixes, um céu absolutamente carregado em Peixes, também falei sobre isso, esses dias pesados não, mas carregados do arquétipo pisciano, A gente está com isso tudo aí desde fevereiro, tivemos muitíssimo em março um ano definitivo, e foi justamente ao redor da data do eclipse em Virgem, que aconteceu na temporada pisciana, que aconteceu no dia 14 de março, que Francisco ficou hospitalizado. Ele ficou 30 e tantos dias, quase 40 dias no hospital. Eu imaginei de fato que Francisco não conseguiria sobreviver a essa potência toda, que se sobrecarrega exatamente no signo de Peixes. Peixes, meus amigos, além de ser uma marca astrológica, antes disso é uma marca pagã, porque a gente está falando do signo de Peixes como era de Peixes. Portanto, Francisco também encerra uma era. Por isso eu imaginava a despedida de Francisco. A gente vai começar agora a era de Aquário, ninguém sabe exatamente quando começa e quando termina, mas é na despedida da era de Peixes que se vai essa figura com um grande tom pisciano, de bondade, de benevolência, de solidariedade. Então esse encerramento da igreja, esse encerramento temporal, com esta qualidade temporal, faz muito sentido com a despedida de Francisco agora. Agora, o que mais me admira foi o seguinte: Francisco saiu e voltou a aparecer publicamente. Eu falei, nossa, que homem forte. Mas tem uma coisa muito interessante nos líderes espirituais, os grandes líderes espirituais, é que eles entendem essa potência do macrocosmo e do microcosmo. Aliás, a própria Igreja Católica tem em seu acervo no Vaticano inúmeros estudos muito profundos sobre a astrologia e sobre o paganismo. Aliás, a Igreja Católica se faz a partir de símbolos pagãos, exatamente sobre isso, Muitos deles nós utilizamos hoje em dia, mas são, obviamente, heranças pagãs. Então é muito interessante perceber como, desde os tempos sem princípio, sabe-se da relação entre macrocosmo e microcosmo. E grandes líderes, que são esses cabeças de linhagem, por exemplo, no budismo, ou em várias outras religiões, mesmo no cristianismo, no catolicismo, eles entendem que a potência do microcosmo é uma relação em paralelo com o macrocosmo.
É muito curioso imaginar que Francisco desencarna justamente na Páscoa. É uma data muito especial e muito simbólica, tanto para a astrologia quanto para os cristãos. Para os cristãos simboliza o renascimento, morte e renascimento de Cristo. Para os pagãos significa também um princípio de morte e de renascimento, de renovação da vida. Afinal de contas, é o primeiro signo da roda zodiacal e de um recomeço. É o recomeço da vida e o reencontro com o divino. É muito especial como essas figuras, que justamente têm tamanho conhecimento e autodomínio, podem, inclusive, controlar o seu microcosmo a partir da sua força interior. O grande mestre e médium Chico Xavier nos parece que também fez a mesma coisa. Desencarnou numa data importante, foi justamente num período de vitória do Brasil na Copa do Mundo, certamente para os brasileiros não sofrerem tanto com a sua despedida. E o Papa agora, justamente na Páscoa. O Papa poderia não ter sobrevivido, ele passou por ventilação mecânica no hospital, mas de repente ele volta, ele se mostra para o público, ele abençoa as pessoas, então ele se despede numa data muito especial. Isso acontece muito em várias religiões. É o autodomínio do corpo, imaginando que o corpo é uma parte do todo. E a gente está aqui o tempo todo falando que o céu, o macrocosmo, tem potência sobre o microcosmo. Mas há pessoas tão especiais, tão profundamente especiais, que conseguem dominar de alguma maneira a potência do seu microcosmo, do seu corpo, da sua corporeidade como parte desse grande cosmos e interferir nessa realidade a ponto de conseguirem, inclusive, talvez escolherem a data de partida. Então eu acho isso monumental, extremamente importante. É muito interessante perceber que tudo isso acontece nesse céu de despedida de planetas no signo de Peixes, mas acontece exatamente quando da entrada de Marte em Leão. O Leão tem a ver com figuras de grande carisma, de grandes autoridades, de grandes líderes e, por que não, um líder religioso. Entretanto, Marte é uma figura de guerra, mas de alguma maneira a gente pode imaginar também o Papa Francisco como um herói, um guerreiro, no sentido da defesa dos mais oprimidos, dos mais necessitados. Nessa semana, como eu já disse mais cedo no vídeo, a gente tem essa grande tensão com Plutão. E tudo isso pode acarretar em grandes disputas. Aliás, o que a gente vai ver daqui para frente é uma grande disputa política. E isso sim tem total conexão com a relação entre Marte e Plutão. A ver, a partir de agora vem o conclave e a escolha de um novo Papa, que pode ter uma dinâmica muito diferente, imaginando que a gente está justamente finalizando a era de Peixes, entrando numa era de Aquário, entrando numa nova ordem mundial, como eu já falei. Vamos ver o que pode acontecer com a igreja daqui para frente, imaginando que não é apenas uma ordem religiosa e espiritual, é acima de tudo uma ordem política, que tem participação em todos os países do mundo, né? Então vamos acompanhando. Bom, para finalizar, eu queria trazer uma frase do Papa Francisco, que foi muito especial nesses últimos dias e que me tocou muito profundamente. A gente está passando por transformações muito grandes, e Francisco diz o seguinte pra gente: não estacionem o coração na tristeza e nem nas ilusões. Esse é um tempo em que a gente pode se iludir com grandes heróis, se iludir com a graça da inteligência artificial que parece mágica na frente da gente. A gente pode se iludir com políticas, ideologias, pensamentos falsos e equivocados. A gente pode se iludir com pensamentos mágicos e religiosos. E a gente pode fraquejar na tristeza de imaginar que o mundo está num caminho muito complexo, muito difícil. Então a gente pode literalmente emburacar nos próximos tempos. Mas Papa Francisco, com toda a sua potência visionária e clarividente e esperançosa para o mundo, deixa essa frase que é tão importante, tão impactante e é uma luz para a gente, né, que nos toca profundamente em se tratando da nossa esperança e nos alimentando também no sentido de que se a gente quer ver um mundo melhor, a gente também tem que produzir, fazer valer esse mundo melhor. Bom, meus amigos, eis uma grande semana, com tudo isso e muito mais que possa acontecer nos próximos dias. Queria muito pedir para vocês se inscreverem no canal, porque eu vou falar na próxima quinta-feira sobre a lua nova no signo de Touro, portanto, por favor, não percam os próximos vídeos do canal. Gostaria de pedir também para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, porque essa é uma semana sem precedentes, essa é uma semana importantíssima, ok? E a gente se fala de novo na quinta-feira. Muito obrigada, um beijo carinhoso, que o céu nos guie e que o amor de Francisco nos transforme.